Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo Vino11, é o fundo de investimento imobiliário Vinci Offices. A gente vai ver qual foi a performance do fundo nesse mês de julho. Muito tem se falado aí do fundo, né, por vários aí outros influencers no YouTube, né? Mas vamos ver se é isso mesmo. Falando que o fundo até vai falir, né? Vamos ver então se é verdade, né? Ou se não é, o que o relatório diz pra gente, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo importante aqui pra gente, tá bom? E é tudo de graça, então baixe também o relatório gerencial na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês e também o link do nosso grupo do Telegram, link aberto para você se inscrever e também conversar com outros investidores. Vamos lá então. Vino 11, né? Então vamos lá. Vamos ver o que está se falando aqui no relatório. Vinci Real Estate, fundo que inclusive, né, desdobrou aí de 1 para 5, né? Agora é um fundo na base 10, gerido pela Vinci Real Estate, a gestora, administradora BRL Trust. Fundo que tem desde novembro de 2019, código de negociação na B3 Vino 11. Segmento lajes corporativas para investidores em geral. O valor de mercado estava 46 e 49, agora está girando ali em torno de 9,30, né? Então o fundo teve aí um desdobramento de 1 para 5, é só dividir por 5, né? Inclusive a expectativa de provento, o fundo pagou 31 centavos, né? Então dividindo por 5 seria em torno de 6 centavos por cota, né? Se fosse distribuir já com esse valor de cotas, que agora aumentou, né? Aumentou a quantidade de cotas também. E o número de cotistas atual fechou julho a 123 mil cotistas. Atualmente o fundo é um fundo bilionário, né? Então é um fundo que paga 1% aqui sobre valor de mercado, né? Sobre uma taxa de administração de 1% ao ano, que inclui taxa de gestão que já vem descontado aí nos resultados mensais do fundo e tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que exceder IPCA mais um spread de 6%. Dentro dos destaques do mês, ele destaca novamente aqui o prazo de médio de vencimento dos contratos, está em 8 anos, né? 73% com vencimento após 27, né? Destaques aqui até meio repetitivos, né? 71% dos contratos são contratos atípicos, né? Então, aqui são informações, nada novidade. Aqui é todo o cenário macroeconômico, tá? Baixa o relatório para você ter uma noção qual é a visão do fundo em relação ao que está acontecendo no mercado. Não vou me atentar para isso aqui. Você baixa o relatório aí, tá? E vamos para aquilo que importa, que é o próprio fundo. Então, dia 6/7, a Casa de Saúde São José, né, notificou o fundo aí na intenção de rescindir parcialmente o seu contrato. Pequeno ali, um contrato que tem pouco impacto, né, só vai impactar em torno de 0,56% da área bruta locável e da receita atual do fundo, menos de 1%, né, 0,75%. Fundo que ocupa, eles que ocupavam apenas aí 2.400 metros quadrados no BMA Corporate, tá? Um pavimento ali de 478 também, porque eles vão reincidir parcialmente, né? E vão reincidir uma área de 478 metros quadrados, tá? Ele que estava ocupando quase 2.500, tá? Então vai desocupar 478. Ainda em julho ele fala que o Vino anunciou então distribuição de 31 centavos, que na cota de hoje representaria em torno de 6 centavos, como eu já falei, né? Dividend yield de 8%. E ele fala aqui sobre o desdobramento de 1 para 5, foi a partir do dia 3 de agosto. Então você já pode enxergar o novo valor do fundo, né? Fundo agora na base 10. E mais para baixo a gente verifica a performance do fundo, né? DRE gerencial aqui do fundo. Em julho foi de mais de 9 milhões em receitas, resultado dos imóveis, tá? Resultado financeiro negativo em 3 milhões e 200 mil. O principal aqui é a despesa financeira, né? Juros e encargos das dívidas do fundo, né? Das obrigações a pagar do fundo, principalmente na aquisição de imóveis. Taxa de administração e gestão 724 mil e de 9 milhões cai para 4 milhões e 800 o resultado recorrente do fundo. Não teve resultado não recorrente, então o fundo teve um resultado de 4,8 milhões e distribuiu
5,1 novamente distribuindo aí acima do resultado e ainda possui ali 26 centavos de resultado acumulado não distribuído. O fundo que então tem mantido os 31 centavos desde janeiro, né? Então vai manter provavelmente o mesmo yield ainda aí até dezembro, provavelmente, porque ainda tem aqui o resultado de caixa não distribuído ainda de 26 centavos, né? Então o resultado recorrente do fundo está sendo ali em torno de 29. Essa rescisão aí não vai ter um impacto tão grande, ainda tem 3 meses ali de ainda de aluguel, né, desse que vai sair, então não vai ter um impacto tão grande assim, provavelmente vai manter os 29 centavos aí ao longo desse período, se ele não pegar mais nenhum empréstimo aí, né, no próprio Norme, que nem ele fez nos meses anteriores, né. Mais para baixo a gente verifica a estimativa, então, 31 centavos, entre 29 e 33 centavos, mas ele tem mantido ali os 31 centavos de distribuição, 29 seria o pior cenário distribuindo apenas os resultados que são recorrentes. E mais para baixo também a gente verifica a rentabilidade, né? Então, no mês de julho foi negativa na variação da cota no mercado de 0,4%, 0,7% foi a distribuição dos rendimentos, então deu uma rentabilidade positiva de 0,3%. A gente verifica que o IFIX no período foi de 1,3% e o Ibovespa subiu 3,3% em julho. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a negociação na Bolsa de Valores, então que o fundo hoje tem 770 de valor de mercado, né? E número de cotistas aqui, 123 mil, estava 100% de participação no pregão, volume diário de negociado, ó, menos de 1 milhão de reais, giro de cotas de 3%. A tendência, como agora é um fundo na base 10, é essa liquidez aumentar um pouquinho, né? Por conta de ser um fundo mais barato ali em relação às aquisições unitárias, né? Então facilita o investimento e dá uma sensação, não é a realidade, mas dá uma sensação de tu estar pagando mais barato, né? Mas a gente sempre tem que comparar com os outros fundos, inclusive aqueles que estão na base 100, né? Sempre ali fazer o comparativo proporcional, que muitas das vezes tem fundos de papel, inclusive, que está com um preço ali que pagando menos do que fundos que está custando 80 e poucos, 70 e poucos reais aí os fundos na base 100. Então a gente sempre tem que fazer a proporção para a gente não pagar ali algo caro só porque a cota ela tem uma representação mais barata, né? Bom, aqui a gente vai verificar mais para baixo aqui o número de investidores com o volume médio diário de negociação. Então, fundo mantendo ali numa média de 1 milhão de reais, né? Nesses últimos meses. Não teve ali um crescimento exponencial muito significativo em relação à quantidade de cotistas. E aqui a gente verifica a carteira do fundo, né? O quanto ele está endividado. Atualmente ele é um fundo com mais de 1 bi em ativos, 1 bi 400 praticamente, né? Somando o caixa também, mas é um fundo que está bem endividado, né? Bem endividado mesmo, mais de 35% aí em alavancagens, em obrigações de aquisição de imóveis a prazo, né? Então é um fundo que está com esses CRIs aqui embaixo, ó, indexados ao IPCA e CDI principalmente, né? Ele está com 518 milhões em dívidas que vão aí ao longo dos anos, né? Vai até 2037, né? Praticamente acaba ali em 2036, sobe um resíduozinho ali em 2037. A gente verifica que realmente é uma dívida aí de longo prazo bem considerável, bem alta. E sinceramente eu não vi a diferença na aquisição do imóvel da Globo. O fundo não agregou receita, não agregou desempenho nem resultado em relação ao que o fundo já apresentava, né? Para mim foi um péssimo negócio, não sei vocês. Eu era cotista do fundo antes dessa aquisição, né? Mas ainda bem que eu me livrei do fundo. Bom, aqui a gente verifica indicadores operacionais que normalmente se mantém isso aqui desde que a gente acompanha o Vino 11, né? O Vino 11 sempre teve um aluguel médio de mercado menor, aluguel médio menor que o de mercado. A gente verifica aqui, mercado é um pouco mais acima, né? Em relação aos imóveis de mesma categoria. E a taxa de ocupação, às vezes até por conta disso, sempre também foi maior do que a taxa de ocupação média de mercado, como a gente verifica aqui, né? Fundo sempre acima, aí, quase próximo aos 100% de taxa de ocupação e a taxa de mercado ali girando entre 70% e 80%, né, de ocupação.
E a inadimplência também do fundo, nunca vi inadimplência, na verdade, no fundo, desde que eu acompanho ali desde 2020. E no portfólio a gente verifica, esses que estão tracejados são os contratos atípicos, que têm maior representatividade dentro das receitas do fundo, né? Maior exposição à comunicação e mídia, imóvel 38% ali da Globo, contrato atípico também. Na cidade do Rio de Janeiro ele tem 31% dos imóveis e São Paulo ainda 69%. Nada mudou aqui dentro da relação de portfólio ao portfólio e também em relação ao vencimento médio dos contratos também não teve alterações relevantes. O fundo vai ter teve agora em julho 7% dos seus contratos reajustados pelo IPCA, então vai ter um impacto na receita de agosto de em torno 7% em torno, né, de aumento em um contrato. E em relação aqui tem a quantidade de idade média dos ativos, né? São ativos acima de 5 anos é a maioria, imóveis novos aí abaixo dos 5 anos representa apenas 21%. E aqui as localizações, então são 2 imóveis no Rio de Janeiro e o restante todos em São Paulo, né? A gente verifica aqui todos em São Paulo. Ali em localizações ali são bons imóveis realmente do fundo, né? Tanto é que a gente vê pela taxa de ocupação do fundo, quase 100% aí na maioria do período que a gente acompanha o fundo, né? Então é um fundo realmente com imóveis interessantes, mas para mim fez um péssimo negócio aí nessa aquisição a princípio, né? Desse imóvel da Globo que não agregou resultado para o fundo, ao meu ver, ok? Se você acha também isso aí, comente aí nos comentários do vídeo, tá? O que, que você acha, se você ainda é cotista do fundo, o que, que você achou desse desdobramento. Vai gerar um pouco mais de liquidez, mas né, não vai agregar nada para o fundo a princípio, né? Então comente aí, tá? Deixe seus comentários, não esqueça e deixe o seu like também. E se você gostou do vídeo, também se inscreva no canal e deixe suas sugestões aí também nos comentários, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.